gente, um aviso. Está disponível a partir de agora no canal da Casa do Saber os cursos que eu dei lá ao longo desses últimos anos. Agora no formato de streaming você pode baixar e assistir o curso sobre Coringa, o curso sobre a arte de amar, o curso sobre psicanálise da existência, sobre o cinema. Tem vários cursos assim que pode ser interessante para quem segue aqui o canal. Então confere lá, Casa do Saber, streaming. O Bully vai colocar aqui embaixo o link de acesso. Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com uma pergunta muito sincera de Hugo Marcos. Por favor, professor, eu quase nunca consigo acompanhar o conteúdo de seus vídeos mais técnicos, voltados para a clínica, mas gosto muito de ouvir o senhor falar. Fale sobre a maturidade e sua relação com a capacidade de nomear as angústias, mas de um jeito que eu entenda. Obrigado pelas aulas. Obrigado pela pergunta, Hugo. É de fato um esforço permanente da gente tentar falar com as pessoas que não têm informações específicas em psicologia, psicanálise, né? E fazer desse espaço um espaço dialogal mesmo, no sentido de quebrar muros, né? De trazer à universidade o conhecimento assim mais formal, mais erudito, para pensar, né? As nossas vidas e as nossas situações aí cotidianas. E eu acho que você fez uma pergunta que é de assim altíssima densidade, né? Apesar da tua humildade de colocá-la, né, desse jeito, você está perguntando mais ou menos assim: o que é um adulto para a psicanálise? Né? Quando é que a gente vira adulto? E é uma pergunta muito boa, porque a psicanálise vive dizendo, olha, naquele que se acha adulto, tem uma criança falando, né? Uma criança que, quando não é ouvida, a gente tenta silenciar e ela fala de outro jeito. Daí ela grita, daí ela esperneia, daí ela toma conta do robô Evangelion e leva a gente pro buraco. E daí, bom, então no fundo o adulto é um adulto meio postiço, assim, né? Meio que tem a criança escondida. E a psicanálise vai fazer isso também com a loucura, né? Se você é um adulto normal. Então, que normal aqui é difícil, porque quanto mais o cara se acha normal, mais perigoso, mais intratável, né? Quer dizer, qual o seu diagnóstico? Pior diagnóstico, dizia o Lacan, pior diagnóstico pode haver, normalidade. Isso não tem cura. Né? Como você vai curar o cara de normalidade? Eu já sou normal, enfim, né? Um chato, né? Um chato. Então, não tem o adulto criança, não tem o louco não louco, né? Também a psicanálise vai questionar, assim, vamos dizer assim, a diferença entre o primitivo e o civilizado. Aquele que se acha o senhor da civilização, autocontrole e tal, mas no fundo, pulsões agressivas, colonização, né? Destruição dos outros. Então, a tua pergunta ela é muito boa, porque, com toda razão, na clínica, a gente, de uma forma ou de outra, quer levar nossos analisantes a ter mais maturidade. Mas não é essa, né? Não é essa preta por ter, não é essa que você vai dizer assim, de adequação, então daí ele ficou adulto porque ele se conforma com o mundo. Eu diria, olha, um sinal de maturidade, né? E aí falando assim mais livremente, é que a pessoa ela consegue perceber que não tem nada mais disparatado do que a realidade, especialmente a realidade social. Ela consegue reconhecer e não desistir do mundo. E reconhecer e não desistir de si. Ou seja, adulto é aquele que vive com o conflito. Aquele que se amiga do conflito. Aquele que não acha que uma hora eu vou bater nos conflitos e eles vão sair e vão comprar uma casa no condomínio onde não tem conflito. Isso é criança. Isso é criança brincando de ser adulto,
dirigindo o carrinho de bate-bate em cima dos outros. Outro sinal de maturidade, né, de adultez, é que você consegue ter uma espécie de dimensão temporal ampliada. Ou seja, o que é esse acontecimento? O que é essa frustração? O que é esse obstáculo? O que é esse ao mau encontro? O que é essa adversidade na escala de uma vida? Poxa. E na escala de alguém que acha que a vida se resolve naquela semana? Quer dizer, essa conciliação com o tempo, que é virtualmente assim, adultez é infinita por causa disso, mas ela se diferencia de uma outra atitude com o tempo, né? Uma atitude que vai dizer assim, a história é longa, a vida é um processo longo, né? Você não vai resolver tudo no primeiro capítulo. Aliás, você não vai querer resolver tudo no primeiro capítulo. Por quê? Porque tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. E, sinal de maturidade, tem o epílogo, né? Sinal de maturidade é olhar para a vida como uma coisa que acaba. É uma coisa finita, uma coisa limitada. Mas eu quero ganhar meu próximo 1 milhão. Para gastar em onde, meu caro? Em que mundo? Em que banco novo mundo que o senhor vai investir isso? Não sei. Terceiro sinal de maturidade e que tem que ver com o que as pesquisas, assim, essas pesquisas meio engraçadas, às vezes meio toscas, sobre felicidade. O Butão é o país das pessoas mais felizes, né? O que essas pesquisas elas dizem assim no atacado, né? De que tem uma fase da vida em que ser feliz é uma tarefa muito individual, né? Ser feliz é pagar as contas, ser feliz é encontrar uma ou um, ser feliz é ter um emprego, ser feliz é existir no mundo, é ser alguém, é ter uma faculdade, é adquirir coisas, ter uma casa, ter um carro. Bom, ser feliz como um projeto, vamos dizer assim, de uma pessoa. Sendo rico ou não, tendo realizado ou não esses sonhos aspiracionais, né, como diria o Rollo May, né? Depois desse momento, há uma espécie de mutação na relação com a felicidade. A felicidade passa a ser um empreendimento coletivo. Sinal de maturidade é que você entende que você é feliz porque seu filho está feliz, porque o Bully está feliz, porque a Julia vai se efetivar naquele canal de televisão. Esperemos pelo Todo-Poderoso, porque o Jack encontrou o seu omelete triplo com cebolas e cogumelos do Nepal. Você começa a entender que a experiência de felicidade ela se multiplica tão mais quanto for o tamanho do seu mundo. Ser adulto é ampliar extensões de mundo. Extensões de mundo significa o quê? Apreciar, vamos dizer assim, a cultura que foi legada atrás, mas a cultura que foi legada à nossa frente. Porque o adulto é aquele que gosta de aprender de um outro jeito. A criança também gosta, né? Diz lá Platão, Merleau-Ponty, né? A atitude fundamental da criança é de espanto. Por isso ela é o filósofo natural, né? E tem uma tradição que diz isso, mas tem uma outra tradição, que é dos estoicos, do Sêneca, do Marco Aurélio, né? Que diz assim, olha, você quer fazer filosofia? Tenha mais de 70 anos. Aí a gente começa a conversa. Antes disso, você tá brincando, você está sobrevivendo, você está fazendo outras coisas. Filosofia, ou seja, reflexão sobre o que é isso aqui, o que é uma vida, o que é o nosso tempo, é coisa para quem reconhece a finitude, consegue olhar as coisas de frente para trás e de trás para frente e descobre o que é essa obra humana chamada cultura.
quando você se sente parte, né, de um negócio onde a sua vida ela ficou muito grande, porque agora você sabe que é um romance com 12 capítulos, mas ela ficou muito pequena. Porque você sabe que perto de Napoleão, perto de Joyce, você, enfim, é só você. É só você. Então isso costuma criar uma espécie de pacificação na nossa crise narcísica. Tamanho, né? Adolescente, jovem, ele tá brigando com sua imagem, porque meu corpo é maior do que as minhas intenções. Minhas intenções são menores do que eu acho que o outro nunca me reconhece daquele jeito, daquela forma, daquela imagem que eu queria. Namoro adolescente, é essa encrenca, é briga o tempo todo. Por quê? Porque o desencaixe ele é ali fulgurante. Tornar-se adulto, de certa forma, é assim, falando em termos agora um pouco mais técnicos, né? Quem você é não importa tanto, sabe, cara? Se você é mais, se você é menos, se você ganhou, se você perdeu, né? Em termos freudianos, você larga um pouco as questões narcísicas, né? E vai para as questões chamadas assim, relativas à escolha do objeto. Que amor é esse aqui? Que escolhas que eu fiz e que eu posso mudar ainda, outras eu não posso, vou ter que me acomodar com o fato de que eu jamais serei o arqueiro titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Jamais! Passou pra mim! Era um sonho! Era tudo o que eu queria na vida! E agora eu tenho que viver com essa miserável lembrança atrás de mim como um fantasma, dizendo: você é um fracassado, você não quis aquilo que você queria. Você começa a brincar com as suas versões de si mesmo, com os personagens de si. Pensa, né, naqueles velhinhos simpáticos, às vezes não tão simpáticos, que começa a acontecer? Inclusive isso é um perigo. Eles começam a descuidar de si, não vai no médico, anda com as camisas, a roupa tudo zoada. Tiozinho, sabe? Sinais de tiozice chegando. Por que isso acontece? Porque o sujeito começa a deixar para trás, né, assim, relação com imagem, com aparência, consumo, quem tem o maior, quem tem o menor, e ele vai se interessando por coisas mais assim essenciais, né? Quer dizer, ele vai trocando a quantidade, né, pela qualidade. Quer dizer, isso é a função da sabedoria, é um pouco sabedoria, mas é um pouco o que tem para hoje, amigo. É o que sobrou, é o que tem, como diz um colega, né? Quer dizer, na primeira parte da vida você vai juntando coisa, você vai comprando, você vai adquirindo, você vai se paramentando. Na segunda parte, né? Quer dizer, adulto é o cara que entende que chegou a segunda parte. É o cara que não é o cara que tá vivendo lá no eu me sinto jovem, sabe? Para mim a vida não, eu sempre tô igual. Tá igual, quer dizer, a um adolescente. Não, né? Muitos falam isso, mas no fundo não. Outros falam e é mesmo, né? Na segunda parte da vida, é só sai o sal, depois não pode mais gordura, cigarro. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Escrever fumando, dava aula fumando. Era uma delícia, gente. Não pode, né? Mas era uma delícia. Hoje, mas Dunker, chega, não tem mais cigarro, não tem mais sal, não tem mais gordura, não tem mais álcool. Os amigos vão saindo, outro, pai, mãe já se foi. E você começa a ver que a vida, né, essa segunda parte é gente saindo, coisas saindo. E como é que a gente se vira quando vai encolhendo desse ponto de vista? Tem que se virar com o que é essencial, tem que se virar com o que tem para hoje, tem que se virar com uma espécie de satisfação, né, que o cara vai adquirindo com o aniversário. Sobrevivi até aqui. Mais um. Mas ok, e você tá feliz? Mais ou menos, né? Mas o fato de que ser adulto, né? Eu acho que ser adulto é ter uma história para contar, né?
Não é ter um roteiro para contar, não é ter um currículo para contar, não é Instagram, é história para você contar, e você gostar de contar, e os outros fazem parte da sua história. E daí para muitos isso é chato, é chato. Ninguém falou que adulto é legal. Você perguntou o que é maturidade. Maturidade é você começar a refletir sobre o que foi tudo isso, o que dá para ser ainda, né? Quinto traço assim de se tornar adulto, né? Acho que isso tem que ver com uma aprendizagem, né? Que o Winnicott, por exemplo, enfatizou muito, e que é aquele tipo de coisa assim que você diz, puta, depois é fácil você fazer, mas era tão óbvio que era isso que estava aí no menu de degustação da vida, que é aprender com seus erros. Muito difícil. Né? Você vê isso na clínica. Como as pessoas repetem erros primários. Né? Como elas entendem que o erro foi por quê? Porque foi por causa do meu chefe. O erro foi por causa dela. Foi por causa do lugar. Foi por causa do tempo. Foi por causa do Bolsonaro. Amigo, e quando faz isso, o que acontece? Repete o mesmo erro e não aprende. Você se tornar adulto é você se descobrir errante. Né? Errante não tem lugarzinho pra você no mundo. Tem só um, mas esse depois a gente conversa, porque ele não é tão legal assim. Está todo mundo deitado lá. Esse aqui é o seu lugar, queria o seu lugar, olha lá, o seu lugar. Tem um nomezinho na placa, né? Paraíso para sempre, volte sempre, estamos esperando você. Não sei se eu quero um lugarzinho assim para mim bem definido, né? Bem esclarecido. Mas então, errante, né? No sentido de que vai andando pela vida, que a vida é composta por grandes erros, né? E grandes erros e grandes transformações, e grandes aprendizagens, e grandes encontros. Não assim, grandes erros são grandes punições, grandes erros são grandes atrasos. Isso é adolescente, isso é minor, né? Minor. Achar que você vai resolver assim como Superman, Mulher Maravilha, né? Ser adulto é descobrir que você é mais um humano. Just do it. Nothing more than this. That's life, como diria meu querido Frank Sinatra e o Coringa junto com ele. Então, Hugo Marcos, a tua pergunta, agora chegando na tua pergunta, né? Fale sobre a autoridade e a capacidade de nomear as angústias, mas de um jeito que eu entenda, né? Ou seja, angústia é tudo isso aí que a gente falou. É a angústia de ser errante, é a angústia de não ter um lugar fixo, é a angústia do tempo, é a angústia da felicidade que você não consegue partilhar, que você não consegue dividir, que você não consegue torná-la outra. E principalmente, né, como você disse, reconhecer a angústia e torná-la, vamos dizer assim, parte da sua solitude, não da sua solidão. Torná-la parte, assim, da caminhada. Entender que é melhor ela ir junto, e ela está assim nas sombras, e fazendo companhia para a viagem, do que negá-la, colocá-la dentro de uma mala, enfiá-la num buraco, né? Quer dizer, então, isso que está falando da angústia, no fundo, é uma outra relação com os afetos em geral, já que a angústia é a mãe dos afetos, né? É a moeda, é o dólar dos afetos. Todas as outras moedas você converte em dólar, né? Ou padrão ouro dos afetos, se você quiser. Sim, compreender, nomear, entender que ela vai, que ela volta, né? Quer dizer, o jovem vem a onda, eu sou mais forte, não, eu que mando, eu vou segurar o mar. Bom, modos infantis, pré-adultos de lidar com angústia, né? Como é que o adulto faz? Ela sabe que a angústia que a onda vai vir, ela se prepara um pouco para isso, segura e ela passa. Depois vem outra, mas você se deixa levantar, perder o pé,
porque do chão não passa, né? Você se deixa, assim, humildemente reconhecer o seu tamanho diante da onda, não vai brigar com ela não, né? Ela vem e ela passa. Agora, tem que saber dizer, isto é uma onda, isso não é um elefante, isso não é uma invenção, é uma capivara. Tem que saber por onde ela vem, por onde ela te pega, porque cada um é de um lado, cada um é de um jeito, né? Então, eu acho que tem aí essa ideia também de clássica, né? Grote sueton, conhece um pouco de si e cuida de si, as duas, né? Que não são a mesma. Queiron tá neles.